Tá, meu filho? Vocês estão bom, meu filho? Eita, coisa boa! Mais um ensinamento para autotransformação, né, meu filho? Primeiro, vamos pedir para o guardião dar alguns recadinhos. Vocês estão tudo escutando a avó? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Escola Acredite na Luz, ao curso A Melhor Visão da Sua Vida, na visão dos orixás. Então, vamos começar. Muito bom, muito bom. Logo, logo vocês vão ter um negócio mais forte, né, guardião? Nós já contratamos uma internet de fibra ótica e está em fase de instalação. Acreditamos que o mês que vem, acredito que seja isso, nós já tenhamos essa possibilidade aí, vai abrir um leque de opções melhores para a gente poder trabalhar. Por causa da região, né, meu filho? É por causa da região. Bom, contando a melhor versão da minha vida na visão dos orixás. Pela primeira vez, a avó vai trazer um conhecimento que nós não vamos falar do passado, do seu passado, né? Porque depois que a avó implantou esse curso que ainda está em andamento, treinando a sua mente, porque é assim, meu filho, um curso, um conhecimento completa o outro. Se você já faz parte de alguns conhecimentos dessa egrégora, você pode ver que um completa o outro e vai avançando, né? Então, quando vai avançando, o que foi falado lá atrás, não é que não importa mais, é que precisa trazer para vocês uma nova forma de entender a realidade em qual vocês vivem. Então, esse conhecimento que vocês vão fazer... Quantos encontros são, minha filha? São 5. Pode falar. 5. Ela fez assim. Nesse encontro de 5 encontros, nós não vamos mais falar do seu passado, não. Já falamos, você já passou com a avó, já sabe de tudo, chega de passado. Nós vamos falar do momento agora. E para falar do momento agora, nós precisamos trazer uma consciência para o agora. Mas como é um curso com uma ligação muito forte espiritual, você vai estar albergado por um orixá, não é o seu orixá, é o orixá que vai fazer parte desse conhecimento. É como se você estivesse aqui na Terra e precisasse pegar as irradiações de Plutão, Saturno, Vênus, entendeu? Mas você não vai estar lá no planeta, né? Quem que vai fazer essa intermediação? Um guia espiritual. Esse guia espiritual, ele vai se apresentar no segundo encontro. Então, no segundo encontro, você vai saber o orixá que vai te albergar e o seu guia espiritual. O segundo encontro é amanhã, né, minha filha? Como nós estamos falando sobre a sua vida, a melhor versão da sua vida, eu sei que tem muitos que não vão poder ver hoje. Você que está vendo depois, não se preocupe. Vai dar para fazer tudo certinho. Como nós estamos falando da sua vida, do hoje, do agora, você vai precisar, não hoje é só você para prestar atenção. Você vai precisar de um caderninho, um papel em branco, porque nós vamos poder estar elaborando um novo que você traçar. Está dando para entender? Esse curso, meu filho, nós vamos falar do passado. Por que nós vamos falar do passado? Não o passado da sua vida. O passado, o que se fala dos orixás. Nós vamos precisar falar sobre eles. Para você ter um pouco de entendimento, você já sabe
o que é os orixás na visão dessa egrégora, é só você ver os fundamentos, né? Você vai entender o código por Neva. Então, não é que uma verdade é maior que a outra. Todas se completam. Porque dentro da história do homem na Terra, sempre se falou de uma mesma história, só que modificadas por conta da consciência coletiva dos homens. Então, sempre se falou, sempre, em todas as religiões, se falava da formação do mundo. Mas, dependendo do povo que estava ali para escutar, para entender essa verdade, foi modificando. Mas é uma mesma história só. É uma coisa só. Só que hoje a avó vai falar de algo que não foi contado, que foi tirado da humanidade. A avó não sabe se vai poder falar o porquê foi tirado. Mas, certamente, a avó quer que você se abra para essa verdade, para essa imensidão de verdade que foi oculta de vocês. Tá bom? Então, vocês vão prestar atenção. No final, a avó abre para pergunta. A partir de amanhã, que é o próximo encontro, vocês vão estar com o caderninho ou com as folhas em branco, para nós poder, porque nós vamos tratar vocês individualmente. Então, por isso que esse curso teve um limite de entrada. Cada vez que tiver um exercício. Por quê, meu filho? Porque nós precisamos, né, trazer para vocês como que vocês falam? Algo mais próximo. Esse curso, ele não fala de tanto como os outros, de sinais. Não vai falar de sonhos. Nós vamos trabalhar com vocês com símbolos. Pela primeira vez, vocês não vão ficar ligados a sinais, a sonhos, a números. Aliás, em número, que quadratura do tempo aquela que o moço 7 fez um treinando a sua mente, hein? Que conhecimento, hein, meu filho? Quadratura do tempo. E esse conhecimento ele quer desenvolver para outros cursos que ele quer fazer. Mas, olha, é uma coisa muito boa. Então, primeira vez, não vai ter números. Nós vamos usar símbolos. Porque se vocês prestarem atenção, presta atenção, se vocês lembrar, quando vocês começaram a pegar no papel, vocês faziam o quê? Desenhos, não é? Desenhos. Então, antes da humanidade começar a trazer a escrita da Terra, ela trouxe símbolos. Tudo tem símbolos. Então, vamos começar, minha tia, que a avó vai começar a explicar para vocês, vocês vão começar a entender. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, esse curso ele vai estar trazendo símbolos para vocês. Porque a única forma de não interagir com o que não é com o que é consciente, é para se libertar do consciente. E também para trazer mais proteção para vocês. Então, o homem, além de ser um animal racional, ele é um animal simbólico. Como ele é muito racional, porque os 6 são muito racional, o homem ele se coloca na posição de criar para si um conjunto de símbolos e signos. Então, tudo para vocês é símbolos e signos. Que é uma forma, meu filho, de trazer uma linguagem escrita. E também, se vocês for perceber, é uma forma de um povo desconhecido se interagir com o outro. Então, naquela época, tinha muitas formas de linguagem verbal diferente. Então, através dos símbolos, os povos se comunicavam uns com os outros. Mas também através das imagens criadas dentro das relações com os outros seres da natureza. Então, quando se fazia símbolos, se interagia com os seres da natureza. Símbolo é aquilo que o homem, enquanto ser racional,
Ele criou para compreender a realidade que distingue dos demais animais. Não existe, meus filhos, nenhum animal que trabalha com símbolos como vocês. A sua experiência da realidade é sempre coberta por uma espécie de véu. Ou seja, você não sabe nada do passado do planeta Terra. Muitos falam do passado do planeta Terra. Mas os grandes historiadores trabalham a partir de símbolos que diferem uma cultura para outra cultura. O homem não é somente um animal racional, mas também ele é um ânima simbólico. Por esta razão, os deuses sempre existiram neste mundo dos símbolos. Deuses, devas, anjos, arcanos, gênios, espíritos da natureza, elementais, orixás. Todos possuem símbolos. Vocês amam um homem na cruz. A cruz é símbolo da Igreja Católica. Símbolos. Vocês vão descobrir. Vocês vão descortinar os vossos símbolos. Porque são eles as histórias contadas pelos homens e, principalmente, o que os homens veem de Deus. Mas, antes de mais nada, a avó vai contar uma lenda. Nós vamos ter que percorrer a lenda dos orixás. Então, a avó falou com vocês que nós vamos entrar no passado, e esse passado vai falar dos orixás, que nós queremos diminuir a distância de entendimento que você tem dos orixás. Então, meu filho, diz a lenda, lá atrás a lenda, a avó escutava muito falar sobre isso, quando a avó era criança. Diz a lenda que no começo não havia separação entre o Orum. Orum, meu filho, era o céu dos orixás, é onde viviam os orixás. E o Aie, a terra dos homens. Então, Orum era o céu dos orixás e o Aie, a terra dos homens. Não havia essa separação. Os homens e as divindades, os orixás, iam e vinham. Eles coabitavam no mesmo lugar. Era como se todas as forças espirituais, tanto dos orixás quanto dos homens, viviam em perfeita igualdade. Mas diz a lenda que quando Orum, que é o céu dos orixás, fazia limite com o Aie, que é a terra dos homens, um ser humano tocou Orum com as suas mãos sujas. O céu imaculado de Obatalá, Obatalá, eu não sei se vocês sabem, que é o criador do mundo, dos homens, animal, planta. Então, o céu de Obatalá se perdera, porque um homem saiu dos limites e o tocou. Tocou Orum. E aí sujou tudo. Orum é o céu. Só que, meu filho, imagina o céu, né? O céu de Orum, aquele céu branco. O branco imaculado de Obatalá, o Criador, se perdera. O céu dos orixás ficou totalmente sujo. Agora, falando um pouco, vocês entenderem da importância que uma história se interpreta na outra, que eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então, a avó está contando essa história. Vocês vão perceber que tem muito a ver com as outras histórias que vocês já conheceram. Então, ficou sujo, né, meu céu? Só que Oxalá, um dos orixás, foi reclamar a Orum, o Senhor dos Céus, Deus Supremo, irado com toda essa sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, porque infringiu um limite, soprou um enfurecido sopro divino.
e separou para sempre o céu da terra. Assim, meu filho, Orum, o céu dos orixás, separou-se do mundo dos homens. E nenhum homem mais pôde chegar a Orum. Nenhum homem mais poderia ir para Orum. E os orixás também não podiam vir mais para a terra com seus corpos. Ficou tudo separado. Agora, o que aconteceu? Havia o mundo dos homens e o mundo dos orixás separado. Olha as histórias como fica tudo muito igual, se vocês perceberem. Isolados dos homens habitantes do Aie, as divindades entristeceram. Todos foram se queixar ao Lorum, que acabou consentindo que os orixás pudessem, uma vez por outras, retornar à terra. Só que, meu filho, para eles retornar para a terra, como é que tinha que ser, né? Uma força espiritual muito grande, uma luz que ia ter que descer na terra onde estava sujo. Como será que eles iam fazer isso? Tomando o corpo material dos seus devotos. Essa foi a condição imposta por Olorum a todos os orixás. Os orixás agora tinham como encontrar os homens e podiam visitar o Aie, a terra dos homens sujos. Os homens, com as visitas eventuais dos orixás, faziam oferendas, faziam festa, convidando todos os orixás para a terra, para eles poderem receber em seus corpos. Aí eles tocavam tambor, lá na África tinha os batás, os agogôs, tudo isso era a festa dos homens para os orixás. Enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados, assim eles podiam invocar os orixás. Os orixás, meus filhos, nos corpos dos homens, dançavam, ajudavam todos aqueles que precisavam se limpar da sujeira que o próprio homem impôs. Os orixás, meus filhos, podiam assim conviver com os mortais. E todos estavam felizes. Na roda se encontravam, no canto o homem se purificava, e os orixás cumpriam a missão na terra para fazer o céu mais próximo dos homens. Bom, meus filhos, isso é uma história que a avó sempre escutou. Bem depois que a avó foi para a mãe escravidão, a avó sempre escutava. O céu que o próprio homem sujou. E teve assim a separação. Teve assim o limite da terra com o céu e a diferença do céu com a terra. Muito parecido, céu e inferno, né? Muito parecido as histórias. Sempre um homem com um pecado virginal, com erro virginal. Percebe? Um erro virginal, um princípio de erro. Agora, falando, meu filho, da história do Antigo Egito, que isso também é um passado que nós precisamos entender, nós só vamos falar de passado hoje. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, deixa eu pegar meu pito, lá no livro de Isaías, há uma referência ao Antigo Egito, que uma delas diz assim: vai, mensageiro veloz, até o povo alto e bronzeado. Vocês podem procurar aí, livro de Isaías. Vai, mensageiro veloz, até o povo alto e bronzeado, ao povo sempre temido, a nação poderosa e conquistadora,
cujas terras os rios dividem. Qual o rio do Egito que faz toda essa divisão? O rio Nilo. Então, a Bíblia mostra de um povo alto, bronzeado e extremamente temido que governava todas aquelas terras. Alto e bronzeado. É claro que essa palavra bronzeado foi os próprios homens que colocaram na tradução das novas Bíblias, nos acordos dos concílios, para trazer uma verdade na terra. Povo alto e bronzeado, se vocês for perceber, o Antigo Egito, uma das civilizações do mundo antigo, tão desconhecida até hoje, porque vocês nada conhecem, a avó falou muito isso no Principado da Luz, só restou o quê dessa civilização do Antigo Egito? Os grandes monumentos. Não se sabe até hoje como uma pirâmide consegue atravessar o tempo, todos os infortúnios que acontecem na natureza, as pirâmides estão lá. Mas se vocês for perceber, o Antigo Egito ficava onde? No continente africano. Até porque nós estamos falando de um continente africano, não pode se ter um povo bronzeado. Pode ser Arthur, mas um povo bronzeado. Ah, meu filho, nós vamos descortinar, hein? O Egito, meu filho, foi uma civilização, uma das mais fascinantes de toda a história da humanidade. O Egito, sem todos esses amparados aí que vocês têm, o Egito conseguia ver o céu, os planetas. O Egito tinha uma construção de altares para reverenciar os seus deuses de uma forma que vocês não conseguem nem imaginar. Os altares dos egípcios, muitas vezes, queriam encontrar o céu. A construção não tinha essa tecnologia que vocês têm hoje. Por que será que esse passado está obscurecido? Se vocês forem ver nas histórias aí, nos filmes, né, Guardião? No filme que vocês veem em relação ao Egito, é tudo homem branco, de olho azul, né? Os faraós, tudo branco, de azul, né? Olho azul. E vocês aceitam essa verdade. Vocês sabem que a história dos orixás começa nesse tempo. Porque nesse tempo também, que depois veio os vários deuses do Egito. Só que é uma coisa ligada à outra, porque as histórias vão passando, e vai mudando só a forma de se entender essa história, por conta das novas gerações. É o que acontece com vocês. A história vai passando de pai para filho e só vai mudando o contexto, mas é a mesma história, porque você é uma outra geração. Não se muda, não se traz uma nova história. Tudo é uma obscuridade, da mesma forma que os orixás. Então, os deuses do Egito, os orixás e todos os outros deuses é uma faceta da mesma história. Só que o homem branco, para trazer um poder do céu, ele trouxe o quê? Não dá para ter muito Deus, porque se tiver muito Deus, os deuses vão continuar mudando, vão continuar mandando.
Eu não quero mais que os deuses mandem na terra. Eu quero mandar. Isso lá no passado. Então eu vou trazer um Deus só. Aí surgiu o Deus dos hebreus. E tudo que vocês já conhecem dele. Tudo que já foi falado dele. Então, quando apareceu um Deus, quando o homem inventou esse um Deus, o que aconteceu? Tudo o resto não prestava. Tudo o resto não era verdadeiro. Porque se tem um monte de deuses, precisa ter vários de uma linhagem perfeita que se possa se ligar a esses deuses. Nós não quer mais isso. Nós quer que qualquer um tenha essa ligação com esse Deus. Com um Deus só. Vocês entenderam, meus filhos? Então, quando era, vamos colocar, quando o povo que acreditava nos orixás, o povo que acreditava nos deuses do Egito, tinha que ter uma linhagem superior. Vamos entender. Tinha que ser rei, né, Guardião? Como é que se fala de reis? Tem que ter sangue nobre. Sangue nobre. Os escolhidos. Aí era o rei de uma aldeia ou um faraó. Só que tinha que ter poder. O homem também quis ter poder, que não fazia parte da linhagem. Então o homem teve a ligação com esse um Deus e trouxe para toda a humanidade, para todos os servidores, a igualdade. Matou aquela ideia principal. Só que nessa igualdade desse único Deus, também trouxe o poder, porque era a mesma lição lá de trás. Então, tinha que ter um homem que tinha poder ligado a esse único Deus. Tá dando para entender, Guardião? Explica para o povo. Tá. Então, essa verdade continua. Quantos e quantos dirigentes espirituais, padres, doutores da fé, se dizem a manifestação viva de Deus na Terra. Só que como o poder aplaca outro poder, o poder do Deus uno não teve o quê? Um complemento, né? Não, acabou com tudo. Acabou com a verdade. Pode fazer a pergunta, minha filha. A Tati Moore está perguntando se esse povo eram os orixás. É uma dissidência, porque não era tudo no continente africano? Era tudo continente africano, não era? Então, os orixás só mudaram de nome para entrar no novo povo do Egito. Eu acho que a menina vai enviar para vocês algumas coisas para frente, para vocês entenderem um pouco dessa correlação dos orixás e os deuses do Egito. Meu filho, os orixás vêm da África, não é, meu filho? E onde é o Egito? Na América do Sul? Tá dando, não tem o porquê. É que eles querem, porque toda verdade imposta neutraliza, destrói a outra verdade. Vamos colocar uma coisa real para vocês entenderem? Até ontem, vocês não podiam comer ovo, né? Exatamente. Houve uma campanha maciça. Agora nós estamos falando do passado recente, tá? Só para vocês entenderem que uma verdade destrói a outra. Uma coisa simples, do dia a dia de vocês. Houve uma campanha maciça nos últimos 50 anos, vamos colocar assim, que o ovo era prejudicial por causa do colesterol. Não podia comer mais do que 1, 2 ovos por dia. Hoje, essa informação já mudou. Já se colocou que o ovo é um dos alimentos mais saudáveis que existem. Vocês podem pesquisar, existem médicos que falam isso. Eu vou me recordar qual que é o médico que fala mais disso. Porque ele é o alimento mais completo. Dentro do ovo, tem tudo que é essencial à vida. Tem todos os nutrientes. Então, é um alimento perfeito.
E você hoje pode comer meia dúzia de ovo por dia. Quer dizer, houve uma manipulação da verdade no passado para se favorecer alguma classe, ou dos avicultores, ou dos criadores de gado, né? Porque aí houve a propagação da carne do gado. E em seguida, quando começou a ingerir a carne do gado, começou a ter o maior índice de problemas cardíacos que a nossa sociedade conhece hoje. Então, são colocadas vocês verdades impostas que vocês não percebem, vocês vão se deixando levar. Mas tudo isso que a avó está falando para vocês, tudo isso está em símbolos, porque nenhuma verdade é encoberta de vocês. Porque é assim, vocês não estão aqui, que nem a avó, quando a avó entrou na mãe escravidão, a avó nada sabia. A verdade tinha sido destruída. Mas hoje, nós já falamos muito, o passado está revelado, porque existe uma verdade imposta e existe também existe a mentira e existe a verdade que vocês entenderem através de símbolos. Vamos colocar que nem aquela moça, a Adriana, do curso Cocriação, né? O que ela descobriu, né? Não, já estava aí, ela só revelou. Cada alimento de vocês, lá na embalagem do alimento, está dizendo que é ruim, mas vocês comem. A princípio, vocês olham, vocês pensam que é bom. Mas lá na embalagem tem um símbolo que diz que é ruim. Tudo está aí, vocês, tudo está revelado. Só que vocês não prestam atenção nos símbolos. Os símbolos é uma forma do poder, porque o que aconteceu, né, com esse Deus único, os homens queriam ter poder. Poder, tá? Poder, vocês entenderem. Então, destruíram toda essa parte da história do Egito. Mas existem os símbolos do passado, que os historiadores trabalham a partir desses símbolos. Só que esses símbolos, meus filhos, vocês não prestam atenção. Vocês não conseguem trazer essa ligação com esses símbolos. Por essa razão que tudo se perde. E falando da história, da melhor versão da história de vocês precisam se ligar nessa verdade, nesses símbolos. Que é uma coisa que, né? Igual remédio. Vocês compram remédio, o médico fala assim, vocês têm que tomar esse remédio. Vocês lá faz comprador do remédio. Lá está escrito tudo que vai fazer você, tanto bom quanto ruim. E você toma. Por que toma? Porque isso já está dentro de um poder mental. Da mesma forma que o seu pai, sua mãe, teve um poder mental dos avós. Da mesma forma que você tem um poder mental dos seus pais. Mas tem símbolos, meus filhos, símbolos. Que lá no passado, teve uma invasão muito grande dos exércitos muçulmanos e também exércitos italianos. E eles só conseguiram resistir essa invasão porque eles acreditavam. Vocês estão sentados? Vocês estão sentados? Eles acreditavam em São Jorge Guerreiro, o Negro. Esse povo da Etiópia, até hoje, tem muita fé por São Jorge Guerreiro, o Negro. Houve, com essa história do catolicismo, pela bandeira de Cristo, né? Pela bandeira de Cristo, houve muitas guerras. Guerras santas. Então, eles achavam que eles guerreavam, que era para aumentar os territórios, poder, e achavam que Deus que estava comandando essas guerras. Houve uma forma de
trazer uma verdade apenas, né? Um Deus único. Então, começaram a trazer essas guerras santas. Então, eles começavam a invadir os territórios que diziam que eram territórios primitivos. A África foi um. Tanto que a Etiópia, hoje ele é um país extremamente, nesse local, extremamente religioso, mas nada dos orixás. Eles foram trazendo uma nova forma de ver a verdade, mas se distanciou da verdade dos orixás. Tem a representação lá na Etiópia de um São Jorge Guerreiro Negro. Tem até de Jesus Cristo Negro. Tem uma parte lá que tem como vocês falam, uma igreja que todas as formas santas, brancas da Igreja Católica são pintadas, porque se acredita, se vocês for entender, que tudo veio do continente africano. Por que a avó está contando tudo isso para vocês? Para nós poder ter, através de vocês, um refinamento de entender os orixás. Núbia, agora hoje é Sudão, teve a história dos faraós negros, que reinaram por muito tempo. Era um povo extremamente, meus filhos, inteligente. Era um povo extremamente, construía coisas, altares muito maiores. Só que presta atenção, por que essa história dos faraós negros não foi colocado para todos vocês? Por quê? Porque naquela época houve uma invasão de um povo maior, destruiu toda essa parte dos faraós negros. Eu acho que isso tem na história, vocês podem buscar. Foi até lá, destruiu toda essa parte dos faraós negros e enterraram eles fora do Egito, em pequenas pirâmides. Por que será, meus filhos, que eles querem aplacar essa verdade dos orixás? De um povo que tinha, assim, todo o conhecimento que poderia salvar a humanidade. Talvez, meus filhos, nós não vamos entrar nessa parte da história. Mas eu quero que quando vocês olharem para tudo que é natural, para tudo que faz parte da natureza, vocês possam ver uma frequência de um orixá. É isso que essa egrégora prega. É isso que essa egrégora acredita. Na sua mão tem várias representações dos orixás, órgãos do seu corpo. E isso também nós vamos trazer para você. Porque a avó está falando para vocês. É uma obscuridade. Ainda nada vocês sabem. Então, quanto mais tiver essa unidade, né, de buscar a Deus, de buscar a evolução, já existia isso. Estamos falando dos faraós, tá, meus filhos? Vamos colocar essa imagem. A avó não contou a lenda que o homem vivia junto com os deuses aqui na Terra e por alguma razão se sujou o céu dos deuses? Quando se suja, por que se suja? Porque um invade o território do outro? Porque quer poder. Não foi assim que aconteceu com Jesus Cristo? Um queria ter poder. Na simbologia, Judas pegou moedas. É poder. Mas, vovó, o povo do Egito se diz que todo o seu conhecimento é do extraterrestre, conhecimento de outros mundos. Isso é verdade? Extraterrestre. O que é extraterrestre? A definição de extraterrestre é aquele que vive fora do ambiente terrestre. A avó é uma extraterrestre, então. Porque a avó não vive aqui na Terra. Tá vendo?
A avó é uma extraterrestre, seu Sete é uma extraterrestre, São Miguel Arcanjo é uma extraterrestre, porque não vive na Terra. A bem da verdade, as pirâmides, se diz isso porque as pirâmides foram construídas para reproduzir um alinhamento estelar, para reproduzir a energia que existia no universo aqui na Terra. Só que o homem corrompeu essa energia e a Terra saiu do eixo. Então hoje elas não têm essa conexão. E o que essa egrégora prega? Não é um alinhamento com as suas divindades? Quais as outras religiões que pregam isso? Então, todo o seu grupo espiritual, tudo que você acredita, todas as forças que o homem diz que é o espiritual, são seres extraterrestres. Você está vendo que é aquilo que eu estou falando, uma palavra para encobrir um símbolo? Ah, bom, mas extraterrestre mora em Marte. Ogum tem residência em Marte. Então, Ogum é um extraterrestre também. É que vocês querem dar nome, vocês querem dar título. Ah, bom, mas tem ali a órbita dos Pleiadianos. Meu filho, também tem a órbita de Aruanda. Só que é mais bonito falar que tem uma órbita pleiadiana que a de Aruanda, porque Aruanda é um monte de negro, tudo ex-escravo, espírito comprometido e que fica dando para lá e para cá em Aruanda. Até nisso, vocês ficaram obscuros. Ah, é mais bonito falar pleiadiano do que Aruanda. Aruanda já pensa um monte de preto andando para lá e para cá, tudo ex-escravo, tudo com as ervinhas na mão. Nada vocês sabem. É claro, se vocês for imaginar, por que um homem tão sabido do jeito que ele é, tão inteligente do jeito que ele é, por que ele não se aprofundou ali? Vocês acham, meu filho, que isso já não está revelado lá para os historiadores de como era o Egito? Vocês querem saber? Aquela coisa que fazia as múmias, tinha um preparado para ficar há anos mumificado. Ah, avó, isso é de extraterrestre. Meus filhos, se vocês perguntarem para essa menina, por tudo que essa egrégora fez para ela, ela vai dizer, vocês são um monte de extraterrestre. Vocês colocam a espiritualidade de uma forma muito pequena. E quando tem uma palavra, não um símbolo, uma palavra maior, vocês acabam, porque é o quê? É, como vocês falam? É status. Né? A preta véia vovó Maria Conga. Um extraterrestre Ashtar. Nossa, esse é mais forte. Então, agora eu vou escutar o Ashtar falando do universo. Vocês estão entendendo? Isso aconteceu lá para trás também. Quando veio o Deus Uno, abdicaram de tudo aquilo que já sabiam.